Vamos abrir em Êxodo 33. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. O 3, continuando no 3. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho. 8. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés da tenda descia a coluna de nuvem e punham-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém, não me deste saber a quem has de enviar comigo. Contudo, dissestes: conheço-te pelo teu nome. Também achaste graças aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois, como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é, porventura, em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, e de todos os povos da terra? Diz o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Amém? Glória a Deus. Deus estava enviando Moisés a uma terra que havia prometido a Abraão. Deus sempre cumpre as tuas promessas, mas as promessas não são maiores do que aquele que prometeu. As promessas não são melhores do que a presença daquele que nos entregou. Há muitas pessoas que buscam a Deus pelas promessas. Há muitos que querem viver as promessas. E nós encontramos aqui Moisés dizendo, o Senhor estava já entregando: vai agora, Moisés, toma posse das promessas. Essa terra que mana leite e mel é tua, é do povo. Vá agora e tome posse. Mas Moisés disse: Senhor, quem irá comigo? Porque ele diz assim: eu te darei, estou entregando a vocês a terra que eu prometi a Abraão, Isaque e Jacó. A tua descendência darei. Deus cumpre sempre as promessas que Ele faz.
E Deus tem cumprido essas promessas na nossa vida. Mas o mais importante do que as promessas é a presença dele em nós, em nosso meio. Se nós estivermos aqui, nessa noite, se viermos aqui, não tivermos a presença de Deus, o que vai valer as promessas para nós? Do que adianta nós termos os benefícios, mas não temos a presença? Porque a presença de Deus nos traz descanso. A presença de Deus subjuga os inimigos. A presença de Deus é muito maior do que as promessas. Por aí há muitas pessoas que estão vivendo as promessas, mas perderam a presença. E nós vemos Moisés aqui: Senhor, sem a tua presença, se tu não fores conosco, eu não irei. De que vale possuir a terra e perdermos a salvação? Quantos perdem a salvação? Ou quantos vêm em busca de promessas? Se as promessas demoram, eles abandonam e voltam. Por quê? Porque não tiveram o propósito de buscar a presença de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E interessante que é tão importante, porque a presença de Deus, ela traz um relacionamento. Olha o relacionamento que Moisés tinha com o povo, com Deus, na presença do povo. Deus disse a Moisés: olha, eu não vou subir com vocês, porque eis um povo de dura cerviz, um povo de coração endurecido, que queria fazer a tua vontade. Nós vimos que aquele povo que recebeu todas as promessas, todo o poder de Deus, aquele povo que presenciou no deserto o poder de Deus, aquele povo foi consumido no deserto, porque eram murmuradores. E Deus disse assim: eu não posso ir com você no meio desse povo, porque senão todos serão consumidos antes que alcancem as promessas. Mas Deus tem misericórdia por amor a Moisés. Moisés intercede. E por amor a Moisés, Deus diz: eu irei contigo e te darei descanso, porque eu te conheço pelo teu nome. Eu te conheço pelo teu nome. Achastes graças perante mim. Nós vimos que quando Moisés subia, ele fez uma tenda fora do arraial, e chamava-se tenda da congregação. Quando Moisés saía e subia para essa tenda, e ao entrar, todo o povo saía das suas tendas e se punha a olhar Moisés pelas costas. E Moisés, quando entrava na tenda da congregação, a glória do Senhor, a nuvem, descia sobre aquele lugar. E Deus falava com Moisés boca a boca. É essa intimidade que hoje Deus quer ter conosco. Poder falar, abrir. Um novo caminho foi aberto por Jesus, através de Jesus. Não é as promessas que garantem a presença de Deus, mas o nosso relacionamento, a nossa intimidade, a nossa obediência em obedecer segundo tudo que nele está escrito, tudo que ele fala conosco, porque a presença de Deus foi junto com aquele povo. Eles viram o poder. Eles viram pelo poder de Deus o mar se abrir, a água sair da rocha. Eles viram maná. Eles viram tantas maravilhas. Mas, mesmo assim, os seus corações permaneceram endurecidos. Foram endurecidos. E o Senhor os fez perecer naquela terra do deserto. Só entrou a outra geração.
só entrou. E o Senhor quer o que resolve, amados, ter uma religião. O que resolve nós estarmos aqui se a presença de Deus não estiver nesse lugar. Se Ele não nos revestir com a sua glória. Se Ele não falar conosco, se você não ouvir a voz de Deus, ser guiado, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e sobre as minhas vistas eu te darei conselho. E nosso conselho tem que vir dEle, através da palavra, através do louvor, da adoração. Quando nós adoramos, nós nos rendemos a Ele, Ele fala conosco. E Deus teve misericórdia daquele povo por causa de Moisés. Eu te conheço pelo teu nome. Eu conheço o teu nome. O importante é você ser conhecido de Deus. Você ser conhecido de Deus. Nós já vimos falar do presidente. Nós o conhecemos, mas ele não te conhece. Tá? E Deus diz para ele assim: chamei-te pelo teu nome. Eu te conheço pelo teu nome. Nós vemos lá em Isaías, quando ele diz assim: chamei-te pelo teu nome, ainda que não me conheces. Ainda que a pessoa não conhece, mas Deus conhece cada um de nós pelo coração. E a presença do Senhor está aqui nessa noite. O poder da presença se manifesta em nós. Nós podemos perceber a presença do Senhor, porque o nosso coração entra em descanso, em calmaria, entra em paz. Nós nos alegramos, nosso interior se move, como diz, te darei descanso. O que ele diz? Do seu interior fluirão rios de água viva. Quer dizer, ele lava, purifica nossa alma. Ele tira todo o desânimo, toda a fadiga, todo o cansaço. Ele submete as forças do inimigo quando se investe contra nós. Ele nos traz a nuvem de proteção, de glória. Nós vimos que quando Deus andou com aquele povo no deserto, havia uma nuvem que protegia eles, impedia que os inimigos se aproximassem. E a presença do Senhor traz essa proteção desse mundo tenebroso em que nós vivemos. Viver a presença dele é o melhor da nossa vida. Tem muitos que buscam a promessa e vão embora. Estão vivendo promessas. Deus prometeu, Ele há de cumprir. Mas o que é mais importante para nós é aquele que prometeu, não a promessa em si. Porque Ele abre caminho onde não há caminho. Nós vimos lá em Jó, quando ele passou por aquele momento, Deus conhecia Jó. Deus conhecia Jó. Mas Jó, apesar de ser um homem íntegro, não conhecia a Deus. Foi nos momentos em que Deus esteve mais presente na vida dele. E depois de passar toda aquela tribulação, porque muitas vezes os irmãos não querem passar tribulação. Mas a tribulação nos aproxima de Deus. O que passamos nessa terra, muitas vezes nos leva a aproximar, nos leva a ter maior intimidade, nos leva a ter relacionamentos mais restritos com Deus. E Jó dizia: eu te conhecia por ter ouvido falar de ti, mas agora eu te conheço porque os meus olhos te veem. Essa é a diferença. Querer ver o Senhor, querer sentir a presença dEle sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, é isso que importa. Não importa as promessas,
porque são consequência, mas a presença, sim, faz toda a diferença na nossa vida. Sem a tua presença, Senhor, eu não irei. Lê aí, abre aí, no versículo 14, ele disse: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Olha aqui, o que ele diz aqui no 16. Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Todos os povos da terra temiam aquele povo de Deus. Temiam os hebreus. Porque de longe se ouvia falar das maravilhas que Deus fazia no meio daquele povo. De como Deus entregava as guerras, a vitória sobre todos os povos. Ele diz, eu destruirei, lançarei fora. Se a presença de Deus não está conosco, os nossos inimigos podem nos alcançar. Mas quando a presença de Deus está conosco, haverá uma unção de glória, de poder ao nosso redor, que o maligno não nos toca. E o projeto de Deus nos leva a alcançar todo o seu propósito na terra. De que adiantaria possuir casas, riquezas, sem a presença de Deus? E Moisés diz, sem a tua presença, eu não irei. Diga assim, maior é o abençoador do que as promessas. Amém? É muito maior. Nós devemos desejar a presença dEle, porque na presença dEle nós suportamos todas as coisas, prevalecemos, ultrapassamos barreira. E Ele diz, te darei tesouros encobertos, riquezas escondidas. Eu irei adiante de ti, abrirei os caminhos, aliás, endireitarei os caminhos tortuosos, abrirei portas de tranca. Quem tem a presença de Deus, não há dificuldade na terra. Não há barreiras que você não possa saltar. Não há problemas que você não possa solucionar. A presença de Deus traz a manifestação do poder dEle sobre nós. E nós triunfamos poderosamente. Ele nos faz triunfar. É Ele que constrói em nós um espírito de guerreiros. Nada temerei, porque o Senhor está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o Senhor está conosco. Não há medo, Ele lança fora. A presença dEle em nós lança fora os medos, as tribulações, a angústia, o desespero, as perturbações. Toda falta é suprida, porque Ele supre todas as nossas necessidades, segundo a riqueza da sua glória. A glória dEle manifestada em nós. Nós seremos conhecidos como povo de Deus, separados. Não misturados, separados. Aquele povo de Deus que sabe suportar as tribulações, que sabe suportar as dores, porque o amor que temos a Deus é muito maior do que as tribulações, dificuldades, ameaças que passamos nessa terra. Aleluia! Amém? É verdade isso? Se é verdade na tua vida, dá um glória a Deus. Aleluia! Nós temos que desejar a presença dEle conosco. E quando o povo que passou pelo deserto, o povo que andou na presença de Deus todos os dias, o maná caía, as bênçãos, as portas se abriam, o maná descia, não havia
as sandálias de seus pés não se gastaram, as roupas, nada. Eles tinham um suprimento total, viveram debaixo daquela graça de Deus, mas mesmo assim foram um povo murmurador de dura cerviz. Se você não valorizar a presença de Deus, então todas as promessas não significarão nada. O que adianta as promessas se eu perder a salvação? A nossa vida não tem sentido algum, porque passamos por essa terra tão curto prazo. O que nos move, o que nos leva, o que nos impulsiona a lutar e não desistir é a promessa da eternidade. Essa sim. O que nos faz fortes e valentes é a intimidade. É o tempo que você tem de intimidade para ouvir a voz do Senhor. Nós vimos que aqueles homens que se entregaram, Daniel, na cova dos leões, ele entrou e nada daquilo pôde tocar nele. Por quê? Porque a presença de Deus estava com ele. Amém? É verdade? Nada do mundo pode nos tocar se nós estivermos na presença de Deus. É totalmente diferente do que ter uma religião, do que vir à igreja, do que conhecer a Bíblia, do que ler a Bíblia. Totalmente diferente. A obediência, a presença, o Espírito Santo em nós, ele nos edifica. Ele constrói em nós, como aquela casa é construída sobre a rocha, porque essa palavra passa a ter vida em nosso coração. Não é uma história, mas é a vida de Deus habitando em nós. Por isso, nessa noite eu te convido a desejar, a abrir teu coração. Aquele povo recebeu a graça e foi levado pelas promessas por causa de Moisés. Por causa que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, e ele havia de cumprir. Mas a presença de Deus foi por causa que Deus disse 2 vezes, nós lemos aqui: eu te conheço pelo teu nome. Nós precisamos ser conhecidos de Deus. Nós precisamos ser chamados pelo nome. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Sem a tua presença, Senhor, e não me faça subir. Sem a presença, eu não quero viver as promessas, mas eu quero viver, diga assim, eu quero viver todas as promessas com a presença de Deus. O que adianta possuir a terra e perder a alma e não ter a salvação? O que adianta viver na amargura, na angústia, na tristeza, tendo todas as coisas aos seus pés? A presença dele faz toda a diferença. Aleluia. Aquele povo andou, você está andando tranquilo, sereno, descansado, por causa da presença de Deus. Nenhum dia você deve deixar de buscar a presença. Nós precisamos desejar a presença de Deus em nossa vida. Se nós desejarmos, então ele vem com o poder de unção. E a unção quebra o jugo. A unção abre caminho. A unção traz revelação. Nós vimos que no Velho Testamento, ele dizia assim, então quando eles liam as Escrituras, seus corações se enchiam de alegria. E eles davam brados de júbilo ao Senhor, por causa da presença. Ler a palavra na presença de Deus é totalmente diferente. Senão não passa de um mero conhecimento que não nos leva a nada. Essa palavra é vida, é poder. É vida, é poder. Aleluia.
faz toda a diferença. Eu quero dar um testemunho que o irmãozinho trouxe aqui, aquele livrinho, e que eu creio que meu chamado foi daí. Eu era bem jovem, uns 28 anos, por aí. Naquela época, em Miguelópolis, não existia Bíblia para se comprar. Não tinha-se Bíblia. Há muitos anos, passou lá, anteriormente, passaram os missionários e venderam umas Bíblias. E na minha casa tinha uma Bíblia, mas era uma Bíblia grande, grossa, grande. Mas certo dia, pela renovação carismática, eu ganhei um testamento desse. E foi aí que eu comecei a ter intimidade com Deus. Foi aí que eu comecei a buscar essa intimidade com Deus. E o Darcy, naquela época, tinha trator de esteira, e ele viajava muito, buscando peça em Campinas, e eu, às vezes, ia muito com ele. E, durante o tempo da viagem, eu lia aquele testamento pequenininho, e nós recebíamos daquela glória, daquela alegria em nosso coração. Eu começava a ler. Enquanto ele descia para comprar uma peça, eu continuava lendo. E quando ele chegava, lê alto, eu lia alto. Mas nem pensava, amados, em nada, nem chamada, em nada. Eu deleitava na presença do Senhor através daquele testamento. Foi aí que o Senhor foi construindo no meu coração um coração aquebrantado, um coração transformado. Eu devia ter uns 28 anos. Faz um tempinho. Muito bom. Por isso, amados, não perca a oportunidade. A presença de Deus, quando nós lemos, ela faz a diferença. Na presença de Deus. Leia a Bíblia. Busque se render em adoração. E nessa noite Deus está passando por aqui, com uma unção sobrenatural sobre a tua vida. Removendo do seu coração a dureza. Removendo de pessoas aqui que ainda não provaram a presença de Deus. Você ouve a voz de Deus. Você ouve o Espírito de Deus te instruindo, te direcionando, te conduzindo em vitória. Mas nessa noite, ao mover da unção, pela presença de Deus que está aqui,